Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller está conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para a gente repercutir um pouco mais, né, Schiller, sobre a declaração do ex-presidente Lula ontem, falando para trabalhadores, ele que já se coloca aí, né, como pré-candidato à presidência da República, de mexer na reforma trabalhista que foi aprovada durante o governo Michel Temer. É uma dívida que o presidente Lula parece ter com os seus seguidores e os trabalhadores dos movimentos sindicais. Eu queria saber de você como é que isso está repercutindo, quais são as considerações que nós podemos fazer. Será que vai para frente, o Congresso encara uma dessa, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Cláudio? Olha, está na onda, né, de uma série de questões que o Lula tem colocado, que são questões, vamos dizer assim, de revisões de políticas públicas. Aí não é só a reforma trabalhista, né? Você está falando de suspender programas de privatizações, está falando da questão de regulação de mídia. O Lula vem falando de questões como, por exemplo, suspender qualquer programa de reformas. Naquela ida que ele fez ao México, ele comentou a ideia recomendou às empresas brasileiras que não comprassem ativos de empresas que pudessem ser privatizadas, enfim. Então o Lula vem fazendo um movimento que agora tem como foco a questão de revisão de reforma trabalhista, exatamente buscando eu diria assim, um público militante do PT, um público de dirigentes sindicais, um público de chamados movimentos sociais, e eu acho que esse é o objetivo político com esse tipo de declaração. Agora, obviamente, quando você tem um movimento político, quer dizer, que o próprio Lula faz, de aproximação com o centro, de busca da candidatura do Geraldo Alckmin, isso soa um pouco contraditório. Vamos analisar o tema da reforma trabalhista. O Lula faz uma reunião com sindicalistas. Obviamente, se você reúne em um auditório grande representantes de movimentos sindicais que apoiam o PT, que apoiam o Lula, esse é um público tradicional do PT. Alguém poderia perguntar, bom, mas faz algum sentido numa campanha presidencial o Lula dedicar o tempo dele para um público que já é cativo praticamente, né? Qual é o dirigente sindical, seja ligado à CUT, seja ligado à Força Sindical, ou seja alguma das outras centrais sindicais menores ligadas ao PSOL, algum outro partido de esquerda ou de extrema esquerda, faz algum sentido ou imaginar que esses movimentos apoiariam o Bolsonaro? E a campanha hoje está inteiramente polarizada. Então, qual é o sentido, né? A pergunta que todo mundo faz aí nos bastidores do mundo político, né? Você já deve ter ouvido várias vezes essa pergunta, qual é a lógica, qual é a estratégia que o Lula vem utilizando exatamente nessa visão assim, mais radical, e tentar explicar por que isso, né? Quer dizer, alguns consideram que o Lula ficou um político mais radical naquele período de cadeia, aquele período que ele ficou mais isolado. Alguns falam que haveria um certo ressentimento do Lula, quer dizer, que ele fica mais de 500 dias preso, né? Então o Brasil que ele tinha naquele momento onde ele inicia o processo lá em 2000, logo depois do processo de impeachment, né? E o Brasil de hoje, quer dizer, o país passou por uma série de reformas importantes. E é como se o Lula tivesse ficado um pouco fora desse processo, né? Primeiro focado na sua defesa, depois preso, depois focado naquele movimento todo pela anulação das condenações, dos processos e tal. Então essa é uma hipótese, né? Quer dizer, o Lula ficou um pouco alheio a isso tudo, quer dizer, e ele olha para trás, ele não percebe que entre 2016 e 2022, você teve no Brasil 5 anos, vamos arredondar um pouquinho aqui, de reformas importantes, teto de gastos, reforma trabalhista, lei das estatais, até chegar, reforma da Previdência, até chegar recentemente a autonomia do Banco Central, a gente teve uma marca do saneamento básico, ou seja, o país passou por um conjunto de reformas, né? A impressão que se tem é que o Lula diz assim, vamos voltar para trás, nós vamos, é o Brasil de 2016 para trás, né? E isso está preocupando muitos aliados mais ao centro, né? O Lula tem, se é que ele não vai ter apoio de partidos do centro, ele terá apoio de políticos do centro. Então, quer dizer, a gente já conversou aqui várias vezes, quer dizer, as candidaturas, os grandes partidos, especialmente PSD, MDB, não é, e outros, né, grandes partidos, quer dizer, vai haver muita cristianização, então muita adesão informal à candidatura Lula, né? Agora, vamos lá, faz sentido revogar a reforma trabalhista?
Obviamente, do ponto de vista dos especialistas no assunto, quer dizer, quem conhece direito do trabalho, o mundo empresarial, o mercado que contrata, de fato, que assina carteira, não faz nenhum sentido. Vai revogar o que exatamente? O trabalho intermitente, o trabalho remoto, né? Vai voltar o imposto sindical. O imposto sindical vigorou no Brasil por 70 anos, arredondando aqui. Quer dizer, e criou o quê? Uma enorme burocracia sindical, não conectada lá na base com a demanda real do trabalhador, não é? Mas vivendo encastelado. Por quê? Porque obviamente, o trabalhador pagava como imposto, literalmente é um imposto, chamava, né, imposto sindical, independente do trabalho efetivo realizado por um sindicato. Não é? O trabalho remoto permitiu que, durante a pandemia, milhões de pessoas trabalhassem remotamente, mantivessem seus empregos e veio para ficar. Quantas vezes as empresas hoje trabalham 20%, 30%, ou às vezes até integralmente remoto. Não é? Então, quer dizer, não há, quer dizer, é muito difícil você imaginar pontos da reforma trabalhista que foram atualizações, na verdade, que se fez na CLT, que poderiam ser revisados. Há uma pressão do PT, essa semana o PT aprovou não a palavra revisão, aprovou a palavra revogação da reforma trabalhista. A revogação da reforma trabalhista. O Lula tem aquele estilo, né, da ambivalência. Então ele diz, olha, não é bem assim, a gente vai criar uma mesa de negociações, vai ser coordenada pelo Geraldo Alckmin, onde vai sentar o trabalhador, o empresário, vamos analisar o que vai... Ele disse que teria feito esse processo já no seu governo, mas não fez porque os empresários, segundo ele, não queriam ceder em nada. Né? Né? Então é difícil você imaginar exatamente o que mudaria. De novo, quer dizer, tem várias interpretações. Uma diz que o Lula, na verdade, faz uma espécie de jogo de pôquer, assim, né? Ele blefa, ele diz, olha, vai na reunião dos sindicalistas, ele diz que vai revisar a reforma trabalhista. Quando fala com empresários, ele diz, não, é uma mesa de negociação, todo mundo vai participar, todo mundo vai opinar. Né? É como um pouco o tema do aborto. Né? Um dia ele faz uma reunião com os movimentos sociais, ele diz que é favorável ao aborto. No dia seguinte, a base política mais tradicional diz, olha, isso pegou mal, então ele vira contra o aborto. Né? Enfim, no próprio mercado financeiro, na área do mercado, há muita gente que pensa isso. Não, na verdade vai ter um ministro como Palocci no final das contas, alguma coisa na linha de uma carta ao povo brasileiro, e o Lula vai se tornar um político, na prática, mais moderado. Né? Então, com essa ambivalência, ele vai conduzindo a campanha. Né? Então, eu acho que, para mim, é essa a estratégia do Lula, porque objetivamente, tecnicamente, é muito difícil imaginar, e nem o PT especifica exatamente, né, nem muito menos o Lula, que pontos da reforma trabalhista vai mudar. Aliás, é uma boa pergunta, jornalisticamente, para a gente fazer. Né? Eu acho que uma das características dos candidatos na campanha, especialmente do Lula, é não deixar nada muito claro, porque se você deixa alguma coisa clara, você puxa a resistência, né? Você vai ter que ir para a discussão técnica. Então, eu acho que, nesse momento, é mais uma sinalização política que o Lula faz aí para a base sindical, o que é questionável, né? Porque essa base cá entre nós já é mais que garantida. Exatamente, Chile. E também tem é revelador, assim, é meio preocupante, né, que o principal líder, o mais citado, né, dos pré-candidatos a presidente tem uma concepção tão atrasada, né, das relações de trabalho. Mas você acha que isso pode resultar em perda de votos ou não? Ou é algo que passa ao largo mesmo da compreensão das pessoas? As pessoas ainda têm dúvidas sobre se a reforma administrativa veio para promover, estimular, né, destravar e estimular a geração de empregos. Você acha que as pessoas ainda têm dúvida com relação a isso? A impressão que eu tenho é que isso aí não pega nada bem para a campanha do Lula, porque a campanha vai se afunilar, Cláudio, e nós vamos ter, por óbvio, um segundo turno. O segundo turno está antecipado nessa eleição. Então nós vamos ter uma polarização, uma disputa Lula-Bolsonaro. Acho muito difícil que a terceira via consiga consolidar um nome. Essa semana a gente teve o lançamento da candidatura do Luciano Bivar, né? Mas é tão, digamos assim, eu não consigo usar uma expressão aqui, né? Mas é tão distante da realidade isso. Então a terceira via, ao que tudo indica, vai ter ou uma candidatura muito frágil, né? Totalmente cristianizada,
que não vai afetar em nada a eleição, quer dizer, a não ser que aconteça um milagre aí nas próximas semanas, que eu acho difícil, nós vamos ter uma eleição polarizada. Eleição polarizada, quer dizer, o voto importante é o voto do centro, é o chamado eleitor mediano, porque lá, a esquerda inteira vai votar no Lula, por razões óbvias, ideológicas, etc. A direita vai votar no Bolsonaro. Quer dizer, então, o eleitor mediano é um eleitor que ele não tem vinculação ideológica com nenhum dos lados, mas ele vai pelo um certo bom senso, né? Quer dizer, a reforma trabalhista, vamos lá, a reforma trabalhista era desejada há muito tempo, é importante. O Brasil é um país de micro, pequenos empresários. O micro e pequeno empresário, a CLT é um inferno. É um inferno, quer dizer, não a CLT no sentido do trabalhador ter a carteira, ter o direito às férias, ter o direito ao 13º, né, os direitos fundamentais. Agora, o detalhe, por exemplo, né, quer dizer, essa discricionariedade da Justiça do Trabalho, quer dizer, essa imposição de que para assinar uma demissão, um acordo trabalhista, precisa a presença do sindicato, quer dizer, coisas que a reforma trabalhista modernizou, o próprio imposto sindical que eu acabei de citar aqui, possibilidade de trabalho remoto, contrato temporário de trabalho, uma série de inovações que a reforma trabalhista fez e que deu flexibilidade, permite às empresas contratar. Porque existe uma questão fundamental no mundo econômico, que é uma coisa chamada segurança jurídica, né? Então as empresas passaram agora os últimos 2, 3 anos se adaptando às novas regras, né? Os escritórios trabalhistas, os departamentos de RH das empresas, muita gente decidiu contratar ou teve mais flexibilidade, ou teve mais confiança para contratar em função das novas regras. Então, só o fato de que o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas acene com a possibilidade de mudar as regras trabalhistas, e pior, não diga quais vão ser mudadas. Então, tudo, a caixa de Pandora, abre a caixa de Pandora da insegurança jurídica. Muita gente que diz assim, não, eu vou abrir empresa, vou contratar, não, calma aí, vamos ver o que vai acontecer. Nós estamos há quase 5 meses, um pouco mais de 5 meses das eleições. Se o Lula se eleger, nós vamos abrir um enorme horizonte de insegurança jurídica. Essa é a verdade, essa é a realidade, né? Isso está na cabeça hoje, eu imagino, de milhares, centenas de milhares de empreendedores, de empresários, médios empresários, até grandes empresários. Especialmente empresas que são intensivas de mão de obra, porque essas que vão sofrer mais com essa insegurança jurídica. Então isso não pode fazer bem para a campanha Lula, né? Quer dizer, faz bem, pega bem no mundo do sindicalismo, etc., e no mundo onde o Lula já tem entrado, né? De novo, eu volto à pergunta, né? Quer dizer, é um pouco enigmática essa estratégia que o Lula vem fazendo de radicalização do seu discurso. Só para pegar um outro dado que eu acho interessante, né? Eu vi esses dias uma matéria interessante, mostrava o Lula, desde a saída da prisão, ele falou 9 vezes em regulação da mídia. 9 vezes ele falou em regulação da mídia, né? Ora, há um consenso no Brasil de que não se deve regular a mídia, ou quase um consenso, porque a liberdade de expressão é importante, etc. Você pode discutir a questão de fake news em alguns aspectos de indústria de fake news, né, empresariamento de fake news, questões muito específicas que estão em votação no Congresso Nacional e que é uma enorme polêmica. Agora, a regulação da mídia, quer dizer, há muito tempo não se fala no Brasil. O Lula falou 9 vezes. Qual é a lógica que está, ou se é que há uma lógica, eu não consigo enxergar. A única coisa que eu enxergo é um candidato que está apostando muito na ambivalência, ou seja, em vários tipos de discurso para públicos diferentes, né, e vai tocando a campanha desse jeito.